Eu tenho tido a oportunidade e a alegria de pregar durante alguns anos os primeiros cultos do ano. Eu tenho tido esse privilégio de abrir esse mês de janeiro, e isso tem sido uma coisa para mim muito boa. E se eu não me engano, há uns 2 ou 3 anos eu tenho pregado uma mesma mensagem no primeiro domingo de janeiro, que é o seguinte, né? O que nós podemos fazer para que os nossos dias, nesse mês, nesse ano que se inicia, possam ser melhores? O que devemos, ou o que podemos mudar, ou o que Deus pode mudar em nós, ou o que nós podemos fazer, trabalharmos juntamente com Deus, para que nós possamos ser irmãos melhores, pais melhores, mães melhores, filhos melhores, pessoas melhores, porque nós vivemos em sociedade e nós precisamos ter um grande equilíbrio. Nós não só vivemos numa sociedade fora da igreja, mas vivemos numa sociedade que é a igreja também. A igreja é uma sociedade, é uma comunidade, e uma comunidade composta de pessoas totalmente diferentes. Não é verdade? Pessoas totalmente diferentes. Pessoas que vêm de realidades diferentes, tivemos criações diferentes, temos idades diferentes, vivemos e fomos criados em ambientes diferentes, não é verdade? Quer ver aqui, só um exemplo, quantas mulheres estão grávidas aqui? Levanta a mão. Sara, contei uma. Tem mais alguma? Tem mais alguma? Não? Não? Tá, ok. Se as crianças estivessem aqui, eu ia perguntar, hoje o mais novo aqui, com certeza, sou eu. Lógico que não, é o Tito, nosso Titinho. Está engordando, né, Isabela? Está pesado já? Que maravilha! Nós, preste atenção, vamos tratar a Sara de um jeito, porque é uma delicadeza, é uma mulher que está grávida, né? Há pouco tempo a Isabela estava grávida, a gente chegava para o Gustavo, o tempo todo zoava ele, daqui a pouco, agora a gente faz isso com o Lucas, porque agora o Tito já nasceu, não é verdade? O Zé está fazendo aniversário hoje, o Luciano também está fazendo aniversário hoje, demos parabéns, nos alegramos, mas se fosse ontem, nós trataríamos diferente. Por quê? Porque o aniversário dele é hoje, não é verdade? Então é assim o tempo todo, e Deus, ele é tão maravilhoso que ele se apega nesses detalhes. Deus é um Deus tão único que ele nos mostra esses detalhes. Então vivemos numa sociedade, vivemos numa comunidade dentro da igreja, e essa comunidade, ela só tem um dono, e ela é regida por um Senhor, que é o Senhor Jesus. Tudo que nós precisamos aprender concernente a Cristo e a sua palavra, nós temos a Bíblia. E eu meditando, e eu iria novamente, com essa oportunidade de trazer a palavra, nesse primeiro domingo de janeiro de 2026, eu estava meditando e falei, Senhor, o Senhor tem sempre colocado essa palavra no meu coração, e eu amo essa palavra, amo mesmo, porque me dá alegria da percepção de uma nova caminhada, de um novo ano que começa. Parece que nos dá um ânimo maior e melhor, de que esse ano, que esse tempo, será melhor do que aquele que foi, ainda que o que foi tenha sido bom, ainda assim, mas nós temos sempre expectativas, mas existem coisas mais intrínsecas dentro dessa expectativa, e a nossa vida é feita de expectativas. Aquele que não tem expectativas na vida está morto, querido, me perdoe. Aquele que não tem mais expectativa de vida ou de nada na sua vida, ele está morto, porque a nossa vida é feita de expectativas, para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o senhor, para a senhora. O meu filho, o Pedro, fez aniversário dia 2 de janeiro, e ele já está assim, pai, quanto tempo falta para eu fazer aniversário? No dia 3, falei, você está de brincadeira comigo, né? Aí ele fala, 364 dias, né? É, isso aí,
É 1 ano? Falei, 1 ano. Tem gente que espera mais. Ele, não, só dá para 1 ano. Mas é assim, expectativas. Todos nós temos expectativas. Só que existe dentro dessas expectativas da nossa vida algumas condicionantes. E hoje a gente vai ver uma condicionante muito importante, que nós carregamos todos os dias e que muitas vezes não prestamos atenção, mas que é muitas vezes uma condição muito determinante para a nossa vida, que é o tempo. O tempo é determinante em algumas fases da nossa vida, e digo para todos nós aqui que em muitas fases dela. Um bebê precisa de 9 meses, o tempo normal. Se ele nasce muito antes, tem problema. Se ele nasce depois, também tem muito problema. Nós temos o tempo de maturação do nosso saber, do nosso aprender no colégio. Ninguém consegue ficar numa série 5 anos, você vai ter problema. E se você pula essa série, você também vai ter problemas. No seu trabalho você não entra sabendo tudo, você precisa aprender. Existe o tempo de maturação, 3 meses, que a nossa lei diz que é o tempo de experiência, para ver se você consegue se adequar ao seu ambiente de trabalho e para ver se o seu patrão também se adequa a você. Você não pula essas etapas, você não pula a etapa da vida menor para adulta, você não pula de criança para ancião e anciã, não, nós passamos pelo tempo, o tempo rege a nossa vida, o tempo é um condicionante importantíssimo para as decisões que nós vamos tomar. Quantas e quantas decisões não tomamos, e quantas decisões deveríamos ter tomado. Um grande exemplo, Israel sai do Egito, chegou rápido à terra prometida, o Senhor disse, entrem, eles não entraram, depois o Senhor diz, não vão, e eles foram, fora do tempo, querido, fora do tempo. A bênção teve que se estender 40 anos no deserto, até que aquela geração de 20 anos para baixo morresse, para que tivesse novamente o tempo efeito sobre a vida deles, para que eles alcançassem aquilo que Deus tinha preparado para eles. Muitos de nós não conseguimos entender o peso que o tempo tem nas nossas vidas, e por isso muitas vezes queremos pular etapas, muitas vezes queremos, como dizem os antigos, colocar os carros na frente dos bois, e muitas vezes nós não conseguimos entender, e falamos, Senhor, mas Senhor, Senhor, mas vamos ver o que diz o irmão de Jesus, Tiago, na sua carta no capítulo 4, a partir do versículo, vamos ler o 13, o 14 e o 15, coloca aqui para mim, por gentileza. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali 1 ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas. O que é a sua vida? O que é a minha vida? Mas Tiago, ele facilita para nós. Ele diz assim, vocês são como a neblina ou como a fumaça que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, que o Senhor abençoe a sua palavra. Fazemos muitos planos, e aqueles que não têm expectativas estão mortos. Fazemos planos o tempo todo, fazemos planos para casar, muitos fazem plano para separar, fazemos planos para comprar um carro, para comprar uma casa, para pedir a namorada em noivado, para pedir em casamento, fazemos planos para sairmos da casa dos pais, fazemos planos de vida. Quantas pessoas têm a capacidade de fazer um plano de vida para daqui a 20 anos? Porque existem expectativas, e essas expectativas elas são latentes em nós.
O ser humano é dessa forma, o ser humano ele é conduzido dessa forma, e o tempo está totalmente ligado àquilo que desejamos, àquilo que queremos, àquilo que ansiamos. Mas precisamos entender que Tiago facilita para nós, dizendo que a nossa vida não é nada. E que resposta dura de se ouvir, que resposta difícil. Com isso, Tiago está dizendo: olha, a sua vida e a minha vida, ela pode ir como um sopro, porque ela é frágil. A nossa vida é frágil. Se apertar, machuca. Com algo afiado, você se corta. Muitas vezes sofremos e não existe volta. Muitas vezes sofremos muito, porque não entendemos que o tempo faz parte da nossa vida. Há uma teoria muito interessante, que todos nós conhecemos, mas eu vou dar o nome científico para você. É a teoria do sistema. O que é um sistema? Um sistema é tudo aquilo que tem uma entrada e uma saída, e é cíclico. Ele continua sendo feito por muito tempo da mesma forma, e de uma forma muito eficaz. Mas, porém, essa teoria diz que aquele que cria qualquer sistema não pode estar dentro do sistema. Ele precisa estar fora do sistema para fazer a manutenção, ou para manutenir o sistema. Porque quem cria o sistema, conhece o sistema, sustenta o sistema, conserta o sistema. E nós estamos dentro de um sistema. Nós fomos concebidos, nascemos, crescemos, nos reproduzimos e depois nós morremos. Isso tudo num breve tempo. Agora vamos concatenar aqui comigo. Se nós cremos que nós estamos nesse sistema e o mundo é conduzido dessa forma, quem criou esse sistema precisa estar fora. Então nós estamos falando de um Deus Todo-Poderoso que criou o tempo, o espaço e a matéria e está fora de tudo isso, sustentando pelas suas mãos. Então o tempo para Deus não é condicionante nenhum, é para nós. O tempo para Deus não interfere em nada, interfere para nós. O tempo para Deus não atrapalha os planos que Ele tem para nós, porque Ele está fora do tempo, Ele sustenta o tempo, Ele mantém o tempo para que todo o sistema funcione de uma forma que Ele queira. Quando nós começamos a perceber e a entender que todas as coisas estão na mão de Deus, fica muito mais fácil de entender quem é esse Deus. Fica muito mais fácil de compreender o tamanho que existe esse Deus, porque a nossa vida é frágil. Tiago nos diz que muitos de nós fazemos planos, mas nós não sabemos aonde nós vamos estar amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E essa pergunta, o que é a nossa vida diante do tempo, é difícil de ser respondida. Se Tiago não nos desse uma brecha para que nós pudéssemos pensar sobre isso, nós teríamos várias conjecturas. Muitos de nós pensamos que a vida é monetária. O dinheiro traz, ainda que para nós seja muito estranho isso, para muitas pessoas é verdade, tá? O dinheiro traz felicidade. Infelizmente, para muitas pessoas só traz isso. A beleza, quantas pessoas confiam na beleza que o tempo não vai deixar da mesma forma? Quantas pessoas confiam no seu círculo social? São bem assessoradas. Estão com pessoas poderosas ao lado. Mas a vida continua sendo um sopro. E o tempo nos diz isso. Quantos famosos, quantos poderosos já foram chamados à eternidade? Pessoas que muitas vezes nem lembramos. Quantos atores famosos já morreram? Quantas pessoas poderosas sumiram? Foram chamadas à eternidade, porque não obstante ao círculo de vida que tem, a vida continua um sopro. A vida continua passando
porque o tempo continua passando. E como lidamos com o tempo em nossas vidas? É muito comum nós escutarmos assim, e eu mesmo falo isso, tá? Isso não é pecado não, eu acho que não, porque eu falo, poxa, mas o dia hoje passou voando, hein? Esse ano de 2025, Zé, parece que não teve nem 365 dias, mas vamos analisar. Quantos minutos tem uma hora? 60, não é isso? Quantas horas tem um dia? 24 horas. Isso desde que o mundo é? Hoje está diferente? Será que comeram quantas horas da gente? Comeram? Desapareceram com elas? Não, elas continuam lá. Ou melhor, continuam aqui. E o que nós fazemos com esse tempo que passou? E o que nós fazemos com esse tempo que não temos mais? O que fazemos com o tempo que não volta? Não é o tempo que está passando rápido demais. Pode ser que nós não estejamos usufruindo verdadeiramente e da forma correta desse tempo que Deus tem nos dado. Pode ser que os nossos afazeres do dia a dia tenham tomado conta da nossa vida e do nosso tempo de uma forma atabalhoada. Pode ser que o tempo em que reservamos para nós seja roubado e sequestrado por outras coisas. Pode ser que o tempo que nós estamos tendo não seja tempo de qualidade. Por muitos adventos que nós vemos aí. Não vou falar só da tecnologia não, tem a sua grande parcela, mas tantas outras coisas. Quantas vezes preferimos fazer outras coisas a outras coisas? Quantas vezes preferimos, nós que somos pais, não responder uma pergunta ou gastar um tempo com uma pergunta fútil do nosso filho para fazermos outras coisas, por não entendermos que esse tempo é tempo dele fazer pergunta fútil. É tempo dele fazer pergunta sem cabimento. É tempo dele indagar coisas que nós já sabemos há muito tempo. Quantos de nós perdemos tempo em não estar com os nossos pais que já passaram da idade madura e estão velhinhos e estão repetindo a mesma coisa, como crianças? Mas esse é o tempo que eles têm para isso, queridos. Porque antes eram eles que respondiam para nós, eram eles que perdiam tempo conosco. O que nós fazemos com o nosso tempo? O que nós temos feito com o tempo que Deus tem nos dado? O que nós temos feito com os 20, 30, 40, 50, 60 anos que Deus tem nos concebido sobre a face da terra? Será que o nosso tempo tem sido bem gerido ou mal gerido? Será que temos perdido tempo com coisas banais, fúteis, ou será que temos tido tempo de qualidade? Precisamos entender que o tempo é um condicionante sine qua non para o caminho da nossa vida em Cristo. Porque vai chegar a hora em que não conseguiremos mais trabalhar, fazer para Deus, porque a nossa vida não estará mais disposta. Trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vai chegar. Mas Tiago ainda nos diz algumas outras coisas. Ele nos diz o seguinte, que a nossa vida é muito frágil, que a nossa vida é como uma fumaça, que da mesma forma que ela vem, ela vai. E isso abre um precedente muito perigoso para algumas perguntas que nós somos obrigados a responder. E vamos confabular aqui muito rápido sobre algumas delas. Eu sei que para mim não é difícil, eu sei que para você também não é difícil, mas muitas vezes a outra pessoa que pergunta, ela está perguntando de uma forma às vezes assintosa, mas é porque ela necessita de uma resposta. E muitas vezes nos deparamos com situações assim. Por que morrem pessoas boas ao invés de pessoas más? Por que morre criança inocente e não aquele que cometeu um delito? Por que uma pessoa boa se acidenta, fica em coma, e a pessoa ruim, entre aspas, está solta? Por quê?
Por que que Deus é assim? Por que que Deus deixa fazer isso? Por que que essas coisas acontecem? Por que que há fome no mundo? Por que que a Etiópia é assim? Por que que a África é assim? Queridos, nós precisamos entender e compreender que Deus, Ele é dono de tudo. Se Deus se importasse com crise de nós seres humanos o tempo todo, Ele não seria Deus. A sua vontade não seria soberana. Ou você acha, ou eu acho, que Deus se alegra vendo a fome no mundo? Será que Deus se alegra quando crianças morrem ou são mortas em guerras, em genocídios? Será que Deus se alegra com isso? Será que essa é a justiça de Deus? Mas é lógico que não. Mas precisamos responder essas perguntas, porque as pessoas, elas olham para dentro de si e não conseguem entender que o tempo de Deus vai chegar. Que quando o reino de Deus se estabelecer na terra, será um reino em um tempo diferente. Que aquele que acreditar e crer e superar o teste do tempo, ele será vencedor. Mas as pessoas querem respostas. Mas as pessoas querem respostas muitas vezes científicas e outras vezes muito espiritualizadas. Querem respostas muito bonitinhas, que se encaixam dentro da sua cabeça. Deus não se encaixa dentro de uma caixa quadrada ou dentro da minha mente e da sua, porque se ele se encaixasse aqui, Deus ele não seria. Nós precisamos entender que a nossa vida é muito frágil. E a partir do momento que nós nascemos, se Jesus não voltar antes, nós morreremos. E nós vamos partir. E isso nos incomoda. Porque o tempo vem sobre nós. O tempo todo. Em todo momento. E expõe a fragilidade da nossa vida. O tempo expõe a fragilidade do ser humano. Cabelos brancos que não existiam e agora começam a aparecer. Aquelas dores que você nunca tinha sentido e agora começa a perceber. O andar já não é tão mais arisco, já é mais cadenciado. Não é verdade? Algumas coisas começam a acontecer conosco e nós nos assustamos. E muitas vezes não percebemos que é a ação do tempo. Mas por outro lado, existem coisas que são maravilhosas. Deus nos dá a alegria de vivermos sobre essa terra e de cultuarmos os nossos cabelos brancos e agradecermos a Deus, porque mesmo em meio à dor, eu não parei, eu continuo andando. Mesmo os cabelos brancos aparecendo, eu ainda tenho vigor para me ajoelhar, para orar, para entender que Deus não muda, que não são 10, 20, 30, 40 ou 50 anos que vai mudar a visão de Deus sobre a minha vida. O tempo é nosso amigo, quando nós entendemos que o Senhor que construiu o tempo também domina ele e o tem sustentado sobre todas as coisas. Mas Tiago ainda nos diz algumas coisas para que nós possamos pensar e não terminar o nosso pensamento, mas remoer isso dentro de nós. Nós conseguimos ver nesse versículo 3 verdades muito latentes, muito presentes na fala de Tiago. A primeira é: o tempo não para. Faça o que você fizer, pense o que você pensar, o tempo não nos espera, ele não para. O que eu falei há 20 minutos atrás já é passado. O que eu falei há 1 segundo atrás já é passado. O tempo não para, mas o tempo também não regride. Ele não volta. Não tem como recuperar. Não tem como ser ressarcido de tempo. Entende? Compreende? O tempo que eu e você perdemos, nós perdemos. O que eu deixei de fazer, eu deixei de fazer. Não volta mais. Não tem como ser ressarcido pelo tempo que se foi. Esquece. Não olhe para trás. Esquece.
Essa questão de que não, Deus vai ressarcir o tempo. Não, o tempo não é ressarcido a ninguém. E hoje eu escutei, e você escuta isso muito, algo interessante, que Deus escreve certos, por linhas tortas. Mentira, não acredita nisso não. Deus só escreve certo em linhas certas, corretas, porque se a linha estiver torta, Deus endireita, aplana o caminho para você. O tempo não regride, ele não volta, foi embora, acabou, passou. O que podemos ter de esperança é o tempo que vem após. Mas ainda assim, Tiago nos diz que o tempo só caminha para frente. É para frente que temos que ir, queridos. É para frente. É para o alvo. É para Cristo. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não olhando para trás, mas para frente. Qual o seu alvo? Aonde você quer chegar? O que você quer fazer? De que forma você quer alcançar? Não é olhando para trás, é olhando para frente. O tempo é um condicionante importantíssimo, é uma condição sine qua non para a nossa vida, para alcançarmos os nossos alvos. E o primeiro alvo que devemos alcançar com esse tempo é Cristo Jesus, que é o Senhor dele. O tempo se torna nosso amigo quando nós entendemos que aquele que criou o tempo não vê crise. O tempo se torna nosso amigo quando a nossa mente consegue alcançar os caminhos de Deus, o tempo de Deus e aquilo que Ele quer em nós. A nossa mente consegue mudar, ter uma transformação quando entendemos que esse Deus é todo-poderoso no passado, no presente e no futuro, porque Ele não vê como nós vemos, Ele não entende como nós entendemos, Ele sustenta todas as coisas pela sua mão, e o tempo que passou, entregue na mão de Deus, mas entregue também o tempo que virá, porque eu e você ainda temos muitas coisas a realizar nesse tempo que Deus nos dará sobre a face da terra, que eu e você possamos usar esse tempo de uma forma poderosa, em Cristo, cheia de paz, unção, graça e em verdade, para quando nós sermos chamados à eternidade, o nosso tempo seja marcado por aquilo que fizemos e por aquilo que conseguimos alcançar em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor? A nossa oração é para que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias e para que o nosso coração esteja totalmente dependente dEle, na sua presença, diante dEle. Se você não tem conseguido tempo de qualidade, peça a Deus. Se você não tem conseguido tempo suficiente, lembre-se que o dia tem 24 horas. Lembre-se que o Senhor é dono do tempo, que o Senhor sabe todas as coisas que acontecem, que o tempo que foi não volta. O tempo presente é esse que estamos aqui, mas ainda há muito tempo pela frente. Se você quiser ficar de pé, nós vamos louvar ao Senhor e logo depois nós vamos orar. Vamos buscar em louvor a presença desse Deus maravilhoso.